da Associação de Pastores Evangélicos aqui de Vitória, está promovendo um encontro muito importante que já está sendo realizado como série, né? Uma série de eventos que é o Fórum Igreja e Sociedade, realizado em parceria com a Associação de Pastores de Vitória, junto com o Conselho Estadual de Igrejas do Estado do Espírito Santo. Esse fórum acontece amanhã na Igreja Evangélica Batista de Vitória. E dessa vez será a presença do Procurador Federal da República, o Dr. Guilherme Shelby, um dos juristas de maior expoente do Brasil, atuando no combate e ao aparelhamento da escola pública e no enfrentamento das ilegalidades jurídicas por ativistas da ideologia de gênero contra o direito, e garantir que os pais, por muitas vezes, sofrem esse tipo de pressão, e será um momento também da igreja para líderes, para pastores, para pais, para professores das escolas públicas e de escola privada também, claro. Todos são convidados e abertos para esse encontro. Pastor Romerito, seja bem-vindo aqui no Novo Tempo. Bom dia. Bom dia, Edinho Lima. Bom dia aos ouvintes da Novo Tempo. É muito bom poder estar aqui com vocês, trazendo essa proposta, que é uma proposta de conscientização inovadora e talvez, de certa forma, tão especial para o nosso público. É importante dizer que esse é um encontro que é realizado estrategicamente num local que abriga muitas pessoas, de fácil acesso, e que por muitas das vezes a igreja falta o conhecimento. Às vezes o pastor é questionado, às vezes o líder é questionado, às vezes o profissional da área de educação é questionado em algumas situações, alguns temas, e nós estamos vivenciando isso num mundo tão conturbado, tão difícil, e por muitas das vezes a família tem perdido o direito. É mais ou menos isso, pastor, esse questionamento, esse momento para embasar a família, embasar os líderes? Então, Edinho, exatamente, vai nessa linha porque eu costumo dizer que esse fórum ele tem uma finalidade de gerar uma consciência e, na nossa opinião, Edinho, a pessoa só pode agir em determinadas questões a partir da hora que ela tem consciência do que está acontecendo. Se a consciência não for um elemento prévio na mente das pessoas para gerar entendimento, dificilmente elas vão conseguir saber como se comportar quando estiver vivendo a situação. E esse fórum ele tem 3 dimensões bastante interessantes. Uma são os pais, outra são os professores, e outro poderia abarcar aqui a própria liderança em geral, como a sociedade. Por que os pais? Edinho, são muitas as queixas de pais que têm assistido com uma angústia tão grande no coração, seus filhos sendo incentivados, quando às vezes a gente tem até a percepção de que estão sendo doutrinados, com um modelo de educação que, a pretexto de se trabalhar questões científicas, tem levado as crianças a uma busca por uma curiosidade perigosa e temerária, em especial com a vida sexual precoce. Não são poucas as pessoas, Edinho, que têm discutido hoje a quantidade de adolescentes que têm engravidado, a quantidade de jovens e de mães numa fase extremamente temerária e que comprometeram toda a sua estrutura de vida. E as pessoas se perguntam, mas por quê? Ou seja, nós temos um modelo sendo hoje orquestrado em sociedade que, em especial, dentro da educação pública, tem sido potencializado. Não são poucas as escolas e os municípios a nível de Brasil que têm adotado uma pauta de trabalhar a sexualidade das crianças dentro de um método de transversalidade que, na verdade, faz uma afronta, um incentivo, uma promoção direta a colocar essas crianças a uma experiência primária com as questões do prazer sexual. E os pais não concordam com isso, os pais não aceitam isso, e os pais têm direitos que estão garantidos na Constituição Federal, nos pactos internacionais, de que seus filhos recebam educação de acordo com as suas orientações. E nós entendemos que esse fórum vai trazer uma clareza, tanto no campo social, psicológico, quanto no campo jurídico, para que esses pais protejam seus filhos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre quem é o Dr. Guilherme Shelby, para o ouvinte do Novo Tempo saber mais um pouquinho.
Edinho, o doutor Guilherme Shelby hoje, ele é um procurador da República Federal. Faz um trabalho a nível de Brasil sensacional. Talvez um dos maiores expoentes que nós temos hoje na nação brasileira, fazendo um trabalho no campo científico. Engraçado que nós temos muitas discussões em relação a isso, e as pessoas sempre levantam o tema de que não querem saber de qual é o posicionamento religioso a respeito do tema. E não é isso, Edinho. O Dr. Guilherme Shelby, ele faz um posicionamento científico-jurídico e ele traz dentro de uma provocação, mostrando todos os nossos ordenamentos jurídicos, toda a estrutura do ordenamento jurídico que rege o Brasil, ele traz uma demonstração clara, cabal e cristalina do que nós estamos sofrendo em relação a essas questões que eu pontuei aqui outrora. E ele não só faz a demonstração disso, ele dá, no final, todos os encaminhamentos que nós devemos ter em relação a essas questões para que nós possamos nos posicionar e proteger nossas crianças. Ele também traz uma demonstração, Edinho, em relação aos professores, que têm toda uma estrutura de formação e que não concordam com determinadas pautas que estão sendo colocadas dentro das suas escolas, mas que não sabem como lidar com isso e que algumas vezes corre até o risco, alguns de designação temporária, de perder o contrato, por não concordar com determinados temas, que são temas que violam os direitos das crianças e dos pais. E ele faz, então, um apanhado disso e dá e disponibiliza uma peça extrajudicial para que sirva de proteção para esses professores, para esses pais e até para a orientação da nossa liderança. Pastor Melito, esse encontro acontece amanhã na Igreja Evangélica Batista de Vitória. O horário, a gente sabe que é inteiramente grátis, mas há um credenciamento para que as pessoas possam ter um contato, não é isso? Exatamente. Esse fórum ele vai acontecer amanhã às 17 horas na Igreja Batista do Canal, que o pastor titular é o pastor Brito. A Igreja Batista do Canal, Edinho, fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 725, bairro Jardim da Penha. Eu vou repetir, Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 725, bairro Jardim da Penha. Uma igreja muito conhecida, estacionamento muito amplo, e esse fórum vai ser totalmente gratuito. Nós vamos ter uma inscrição na chegada e temos já um grupo preparado para poder recepcionar todos os nossos participantes, e as pessoas vão poder assistir duas palestras, vão ser feitas duas palestras, e ao final das duas palestras vai ser ali aberto um debate, para que nós possamos ter uma discussão ainda mais ampliada sobre qualquer tipo de dúvida que pairar sobre os participantes. O Dr. Guilherme Shelby, ele já está com toda a estrutura, todo o preparo para a cobertura desse nosso fórum, e acredito que os que participarem sairão de lá assim, bastante entendidos do tema. Maravilha. Então, amanhã todos são convidados, pais, professores, líderes. É o momento de você participar e de aprender mais. Pastor Melito, a gente agradece aqui a sua participação, a disposição junto com a Associação de Pastores Evangélicos de Vitória, junto com o pastor Ernesto também, Conselho de Igreja do Estado, do Espírito Santo, sempre observando tudo que está acontecendo hoje na sociedade, situações que às vezes a igreja é perseguida, às vezes são situações que a igreja precisa posicionar e precisa ser ouvida também. Isso é importante porque se nós gostaríamos de ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade para que todos cresçam, nós precisamos ter também as oportunidades. É isso mesmo, Edinho. Eu até faço um apelo aos pastores e aos líderes, porque eu penso que nós, como servos, precisamos estar sempre na torre de vigia. Nós temos que ser atalaia. Você citou que associação, conselho, está sempre atento aos temas da sociedade. Talvez esse é o nosso papel. A associação ela é uma instituição sem fins lucrativos, de personalidade jurídica privada, mas o papel dela é estar atenta, Edinho. O papel dela é acompanhar todo o diálogo e todo o processo dos rumos que a sociedade tem tomado, para que a gente possa, como voz profética, em relação a cada tema posto em sociedade, também dar nossa contribuição e nossa participação. Eu acredito que essa é a finalidade, e acredito que aos pastores, aos líderes, cabe a gente ser atalaias, estar na torre de vigia, porque nós sabemos o poder de influência, que a liderança, os pastores, os líderes,
eles exercem sobre a sociedade de um certo modo. Então, seria muito importante tê-los na compreensão desse papel deles. Eu chamarei isso de um dever moral. Eu acho que cabe a todos nós ter essa posição em relação a determinadas questões. Ultrapassa aos interesses particulares, são interesses do coletivo, da sociedade. Nós que agradecemos a Associação de Pastores é grato por esse espaço aqui na Novo Tempo e por todos os pastores amigos aqui da Igreja Adventista. Maravilha. Obrigado, pastor Romerito. É isso aí, amanhã, lá na Igreja Evangélica Batista de Vitória, vamos do canal, muito fácil. A partir das 17 horas é o credenciamento, às 18 horas começa a primeira palestra. Será o momento onde haverá também coffee break, vai ter um momento também das perguntas. E também, no final ele vai estar disponibilizando uma peça, né? Um documento seria, né? Uma peça extrajudicial para que os pais possam se utilizar desse instrumento, notificar as escolas dos filhos que estiver tendo algum tipo de problema. Porque de imediato essa notificação já vai barrar esse tipo de violação e se o diretor insistir, isso pode se configurar num processo por danos morais. E aí a coisa vai para o âmbito judicial. Muito bem. 9h37, participe amanhã na Igreja Evangélica Batista Vitória, Dr. Guilherme Shelby, Procurador da República Federal. 9h37.